Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Jofra. Daqui a pouco eu, Arnaldo Neto, vamos começar uma live aqui falando sobre fanzines, quadrinhos e educação. Estou esperando apenas a chegada do Arnaldo. Daqui a pouco o Arnaldo estará aqui com a gente. Tá ok? E aí a gente já começa, daqui a alguns minutinhos, 2 minutinhos, a gente começa a falar sobre os quadrinhos, fanzine e educação. Chegou o Arnaldo Neto. Tudo bem, Arnaldo? Bom, Tudo bom, Jofra? tranquilo. Nós, Maravilha. Quero para começar a live. tudo certo. Nós somos convidados, então, pela Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto para participar desse projeto Quarentena Cultural, que acontece nas redes da Fundação. E vai seguir durante esses dias, né, que nós temos que ficar reclusos em nossas casas, porque temos aí uma ameaça histórica, estamos vivendo uma pandemia, e esse projeto, Quarentena Cultural, vai seguir pelos próximos dias, e o mais bacana, é gratuito, para toda a família ter acesso à cultura, ter acesso à educação, ter acesso a entretenimento, certo, Arnaldo? Então, Exatamente. eu começo a minha fala dizendo que, voltando a dizer, né, vamos aguardar chegar mais algumas pessoas, aí eu já começo. Meu nome, como eu disse, João Francisco, os alunos me conhecem na escola, nas escolas em que trabalhei, por Jofra. Então, eu sou o professor Jofra. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, Facebook, Instagram. Eu tenho uma página no Face, se vocês quiserem curtir e ter acesso, que é o Professor Jofra, onde você pode conversar comigo, e também a página da Ziniteca Glauco Vilas Boas. Mas vamos falar mais sobre isso no final, mais para o final da nossa live, ok? Eu conheci os fanzines aos 16 anos, era adolescente, tinha a idade dos meus alunos. E era um fanzine falando de música, falando sobre cultura. E esse fanzine ele circulou bastante no Brasil todo. Nós tínhamos contatos através das cartas, né, através dos correios, com vários outros fanzines do Brasil que nos mandavam seus fanzines e também mandavam fitas demos. Era um modo que existia na época de fazer circular a música independente, a música do underground. Os fanzines eles tiveram uma importância muito grande para as bandas independentes. Eles funcionavam como hoje funciona o blog. Você pode ter um blog falando sobre qualquer assunto. E os fanzines faziam isso nas décadas de 70, na década de 80, na década de 90. A palavra fanzine, ela é a contração de duas palavras em inglês, fanatic e magazine. Então, a revista do fã. O fanzine é uma revista alternativa, feita de modo barato, usando papel sulfite, usando colagens, você vai usar revistas para recortar, tesoura, cola. Então, o mais importante ao se fazer um fanzine é a sua criatividade, o criar. Então, os fanzines tiveram essa importância muito grande nas décadas de 70, 80 e 90 para divulgar movimentos, né, de contestação, música e literatura, quadrinhos, porque, como eu disse, um fanzine pode ser sobre qualquer tema, é a revista do fã. Se você gosta de culinária, você pode fazer um fanzine de culinária, por que não? De futebol, de skate. E como educador, eu
comecei a trabalhar com fanzines em sala de aula quando eu ainda estava no sistema prisional. Eu trabalhei no sistema prisional e no sistema prisional eu comecei a trabalhar com os meus alunos a linguagem dos fanzines, porque percebia que naquele ambiente ele era bastante fértil para ideias, para expressão. Eles gostavam de desenhar, eles gostavam de escrever, eles gostavam de se expressar. Então, esse aqui, por exemplo, é um dos fanzines que eu fiz no sistema prisional. Esse fanzine aqui é de 2017, mas eu trabalhei com fanzine no sistema prisional desde 2003, tá? Hoje, eu atuo como professor coordenador na Escola Jardim das Rosas, em Serrana. Na Escola Jardim das Rosas também existe o fanzine. No ano passado, tanto eu como o Arnaldo Júnior e o Ângelo Davanço, né, coordenamos junto à Feira do Livro, o Recortando Palavras. E várias escolas da região fizeram fanzines, muitas mesmo. Eu não sei ao certo a quantidade, depois o Arnaldo pode pontuar a quantidade de escolas que participaram. E eu trouxe aqui um fanzine feito pela professora Evandra, do Jardim das Rosas, no ano passado. Ela fez esse fanzine com alunos do Fundamental, dos 9º anos da Escola Jardim das Rosas. E de 2003 para cá, com mais frequência, a partir de 2006, eu comecei a fazer muitas oficinas de fanzine. E o ápice assim, dessas oficinas começaram depois que eu conheci Arnaldo Neto, Arnaldo Júnior, Ângelo Davanço, e nós passamos a ser parceiros na arte do papel. Começamos a fazer várias oficinas, até chegar hoje a coordenar professores, né? Oficinas de professores para que eles façam oficinas com seus alunos nas escolas públicas. Nós temos trabalhado bastante, fazemos várias oficinas, não só em escola, mas como eventos culturais e também faculdades. As faculdades também se interessam pela linguagem dos fanzines, que pode ser a linguagem dos fanzines, ela pode trabalhar com qualquer tema, como eu já disse a vocês, e entre esses temas, né, literatura, cinema, culinária, música, também tem os quadrinhos, né? E para falar sobre quadrinhos, nós temos aqui Arnaldo Neto, que é um especialista no assunto. Então é com você, Arnaldo. E aí, pessoal, boa tarde. O João deu uma explanada sobre o que é o fanzine, né? Contextualizou, falou um pouco sobre as nossas oficinas. Eu vou falar um pouco o quadrinho dentro do fanzine e o quadrinho dentro da sala de aula, né? Um pouquinho sobre ilustração, charge, caricatura. Tá dando para ouvir bem a voz aí, João? Botei para mim. Eu estou ouvindo, pode falar. Tranquilo? Então tá bom. Então, pessoal, vou começar a falar um pouco sobre a minha trajetória e como que eu uso isso dentro da sala de aula. Bom, todo mundo pergunta, né? Porque eu utilizo o quadrinho como uma ferramenta metodológica, né? E o pessoal pergunta, mas como é que faz isso? Como é que você aprendeu a desenhar? Tem que saber desenhar para fazer quadrinhos ou para ensinar isso para os alunos? Né? E como é que funciona? Na verdade, o quadrinho, né, o desenho em si, a gente aprende a desenhar antes mesmo de saber falar. Você dá um giz para uma criança de 1, 2 anos, ele sai rabiscando, ele sai desenhando, ele fala que aquilo é papai, mamãe, fala que aquilo lá é uma casinha. E o desenho e a ilustração, e até a arte sequencial, né? A gente pode chamar o quadrinho também de arte sequencial, o Eisner definiu o quadrinho como arte sequencial. Ele não depende só do balãozinho da fala para ser um quadrinho, né? Na verdade, ele é uma sequência de imagens. Então, você acompanha o homem em toda a sua história. Você tem desde as pinturas rupestres na pré-história, passando pelos afrescos mesopotâmicos, passando pelos papiros egípcios. Você tem no finalzinho da Idade Média, começo da Renascença,
as vias sacras nas igrejas, né, elas contam uma história, né, principalmente porque a grande parte da população era ágrafa, né, ou analfabeta, então eles entendiam as coisas através das imagens. As imagens acompanham o homem no seu tempo. Então o que, que eu comecei a fazer? Na verdade, comecei a desenhar porque o aluno, eu achava muito complicado ensinar certas coisas para os alunos e eles, acho que eles não conseguiriam abstrair, né? Alunos de uma realidade assim, periférica, diferente dos meus alunos da escola particular que tem todos os recursos na mão. Então fazia o desenho. E eu percebia que o desenho, né, além deles participarem mais da aula, aquilo lá resolvia um problema para mim também de disciplina, né? Então os alunos ficavam mais atentos às aulas. Bom, é, os quadrinhos, né, em sala de aula é uma ferramenta interessante porque o aluno ele aprende por associação. Da mesma forma que eu aprendia, que eu costumo passar para os meus alunos. Então, às vezes, um texto de 10 páginas, ele acaba comunicando menos do que uma charge, uma caricatura, uma tirinha. E, então, às vezes, você coloca uma tirinha na lousa e coloca o texto, ou faz uma imagem, ou faz o quadrinho, o aluno ele acaba lembrando disso na hora de uma prova, ele acaba lembrando disso na hora de estudar, então facilita muito mais o estudo. Além de fazer quadrinhos, né, dentro de fanzines, que eu participo com o João, participo com o Coletivo Z, participo com a RPHQ, faço parcerias com o meu pai também em fanzines, né, nós temos um fanzine também que chama Os Arnaldos, né, normalmente nós tratamos temas sobre história, né, Primeira Guerra Mundial, mitologia grega, e esses outros temas, na verdade, eu faço com que o meu aluno produza o quadrinho em sala de aula. E tem muito recurso para usar. Normalmente o pessoal acha assim, o quadrinho, na verdade, porque eles associam o quadrinho ao Maurício de Souza ou a Turma do Pererê, que são quadrinhos infantis. E às vezes eles acabam esquecendo. Eu acho que o quadrinho ele não é uma literatura muito profunda. Acho que o aluno, assim, acho que ele deixa um pouco de lado por não saber trabalhar com a ferramenta. Então trouxe algumas coisas, né, para mostrar para vocês. Vou mostrar bem rápido, né, porque nem dá por conta do tempo. É dividida também a tela. Ô, João, quando você quiser também falar alguma coisa, tá? Você pode falar. Então, eu vou mostrar para vocês, normalmente, esse aqui é um fanzine meu com o meu pai. Eu falo sobre a Primeira Guerra Mundial dentro da cidade de Ribeirão Preto. Na verdade, os livros trazem a Primeira Guerra Mundial, mas não falam dentro da cidade de Ribeirão Preto. Então, nós produzimos os quadrinhos. Esse quadrinho foi feito, e depois ele entrou no livro do Max Wagner, que foi lançado o ano retrasado, foi lançado em 2008. Então, os quadrinhos desse Arnaldo estão neste livro. Aqui tem o Wiki, tá? Isso aqui é o meu pai que faz. Na verdade, ele faz são as aventuras de um aluno que chama Henrique, né? Por isso Wiki. Ele tem um medalhão, ele viaja no tempo, ele viaja na história do Brasil. Então, ele está na Guerra de Canudos, ao mesmo tempo ele está na Farroupilha. Então, os alunos, eles aprendem se divertindo. Por que a educação lúdica dá certo? Porque o aluno, ele aprende com prazer. E quando você faz qualquer coisa com prazer, né, você realmente aprende, você não decora, você gosta e você vai pesquisar. Então, os alunos, eles saem de uma leitura de um fanzine, depois eles vão buscar no livro referências para produzir o próprio quadrinho ou o próprio texto, tá? Um exemplo é este livro aqui que eu queria mostrar. Este livro aqui é de uma ex-aluna minha, que chama Heloísa Battistini, né? Ela é uma aluna que ela fazia quadrinhos, né? Roteirizando conteúdos de história e ela passou de uma pesquisa de quadrinhos até publicar. Este aqui é o primeiro livro dela publicado, mas ela tem vários outros livros escritos, né? Enfim, então o aluno ele passa de uma leitura um pouco mais simples do livro didático, ele acaba sendo um pesquisador. É igual o João fala, né? Não fala muito isso em palestras. Quando o aluno ele é produtor, ele passa a dar um outro valor àquilo, entendeu? Ele é personagem ativo da situação, não passivo. Então ele passa a entender como é que é o processo de conhecimento, como se faz a pesquisa. Então, a gente
nós funcionamos como mediadores de conteúdo, de conhecimento. É por isso que não precisa saber desenhar. Qual que é o desenho bom? O desenho bom é aquele desenho que comunica, entendeu? Se você fizer lá uma bolinha, um rabinho, escrever au au, a pessoa entender que aquilo é um cachorro, o desenho é bom. O importante é a ideia e não a imagem em si, tá? Então, isso que é interessante. E, na verdade, por que a gente para de desenhar, né? Porque a gente vai desestimulando. A gente vai falando muito não para quem quer aprender alguma coisa. Então, por exemplo, a criança está desenhando. Você fala, esse desenho é feio. A criança faz um rabisco e fala que é o papai ou a mamãe. E fala assim, não, isso não é o papai ou a mamãe. Então, isso, ao longo do tempo, isso vai desestimulando. Ou tem um desenho certo, ou tem um desenho errado. Ou a cor do céu não pode ser verde, ou não pode ser vermelha. Então, você vai dizendo muito não, isso vai desestimulando. Então, tudo é estímulo, né? Eu posso dizer por mim mesmo, né? O primeiro contato que eu tive com o desenho, isso aqui é um livro didático, tá, pessoal? Não sei se vocês conhecem. Esse é um livro didático de história. Ele é inteiro em quadrinhos. Este livro aqui, meu pai estudou nesse livro. Esse aqui tem meus primeiros desenhos, né? Que são esses rabiscos. Tá? Então, o que significa? Quando você é estimulado, você consegue fazer e aprender. E depois você vai se aperfeiçoando no traço. Depois, quando eu estava no Fundamental 1, né, a gente chama de Fundamental 1 antigamente primário, tinha, no final das páginas das revistas, vinham as charges e vinham as histórias em quadrinhos. E na época era um momento de abertura política no Brasil, né, nos anos 80, aí, né, 88, 89, e eu comecei a copiar aqueles desenhos. A partir daí eu me interessei por política, a partir daí eu me interessei por história. Então, minha relação com quadrinho e educação está totalmente relacionada, porque eu só entrei nisso dos quadrinhos. Tá? Então, foi um livro que eu ganhei, isso aqui ainda nos anos 80, em que eu copiava, né? Copiava as charges do Paulo Caruso, do Caruso. Eu não me eduquei, né? Lendo Mônica, Cebolinha, essas coisas. Me interessei mais por conta da charge das tirinhas, porque eu achava engraçado aquilo e eu copiava o desenho. Bom, pessoal, vou mostrar algumas produções de alunos, porque às vezes é fácil falar, ele está falando, mas como é que funciona isso na prática? Será que o aluno realmente ele faz? Será que realmente o aluno coloca a mão na massa? O João falou que o pessoal produz isso na penitenciária. Nós fizemos já oficinas até no Lar para Euclides, com o pessoal idoso. Nós fizemos oficinas com diversos públicos. Né? Mas será que sempre deu certo? Porque a oficina é 1 ou 2 dias, será que funciona? Será que se enterra, né? Com aulas do Fundamental 1. Então, vou mostrar para vocês, rapidamente, algumas produções de alunos, né? Para vocês darem uma olhada bem rápido, coisas que eles conseguem produzir. Então, gente, parece que é uma coisa fácil, parece que é uma coisa simples, mas não é. Eles têm que adaptar um texto muito grande, pegar a ideia principal e selecionar as imagens que vão dar sentido àquela história. Só que o aluno ele gosta de fazer, entendeu? Isso é uma coisa que realmente funciona. Às vezes a gente não dá bola porque para aquilo que é simples e para aquilo que é fácil. Isso não precisa de recurso, precisa de lápis, papel, canetinha, lápis e criatividade. Então, o aluno da escola particular ele pode fazer, o aluno mais pobre ele também pode fazer, que são materiais básicos que ele tem à mão, que vão estimular muito a criatividade. Eu estou pegando trabalhos de alunos de 6º ano, tá? Porque você fala, mas você mostrou um trabalho bem elaborado de um aluno do ensino médio, eles têm mais facilidade. Não, eu estou pegando selecionando trabalhos de alunos do 6º e 7º ano, só para vocês darem uma olhada. Eles produzem dessa forma, produzem em formas de fanzine também, com texto, com imagem. Então, isso eu acho que é muito interessante. Quando nós fazemos, né, esse caso aqui, isso aqui é uma apostila em que... Opa, está de ponta cabeça. É uma apostila em que tem toda a história ilustrada e no final tem as questões para os alunos preencherem, entendeu? Ô, João, pode falar. Pode falar, João. Eu vou dar sequência ao que você está falando, que é esse trabalho em sala de aula,
e pontuar também os formatos de fanzines, né? Nós podemos trabalhar com esse formato que mostramos até o momento, mas com sexto ano, eu gosto muito de trabalhar com sexto ano, como trabalhamos no ano passado, eu e o Arnaldo, na escola Alfeu Dominiguete. Tá cortando a sua voz, tá picando, hein? Usando apenas um sulfite. Você usa apenas um sulfite, você dobra uma vez, depois duas vezes, e os alunos produzem fanzines menores, como esse daqui, ó. Esse fanzine aqui foi produzido por uma aluna, né? Porque cada aluno produz o seu por uma aluna do sexto ano da escola Alfeu Dominiguete de Ribeirão Preto, na Vila Branches. Olha só o tamanho desse fanzine, né? Isso aqui é uma folha sulfite e ela usou praticamente desenhos e colagens para fazê-lo. Isso aqui é o original. Desenhos e colagens. E colagens super criativas. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa colagem aqui, ó. Acho que vocês vão conseguir visualizar essa colagem aqui, ó. Tá vendo? Essa colagem é super criativa, porque ela usou a revista, as imagens da revista, para montar uma outra figura, uma outra imagem. Isso é importante. Isso faz parte do aprendizado. Com relação ao formato, eu tenho um amigo que participou da Feira do Livro do ano passado, da Tarde Z, que é o Márcio Snow. O Márcio Snow, ele faz o microzine. Então, olha o tamanho desse fanzine aqui, ó. Pequeno, muito pequeno. E tem menor do que esse daqui. Existe o nanozine. Então, o universo dos fanzines é um universo muito rico de possibilidades dentro da educação. É necessário, então, que haja, né, por parte das escolas, por parte dos professores, um estudo desse conteúdo, do fanzine, para que percebam que essa ferramenta, ela não é uma brincadeira dentro da escola. Ela vai ajudar o aluno a refletir, ela vai ajudar o aluno a criar, ela vai ajudar o aluno a aprender, que é o que tanto falam para nós, professores, conseguimos fazer com os nossos alunos. Porque, normalmente, na escola, o professor ele pede atividades para dar nota. Ele guarda depois isso na pasta dele para dar uma nota. Quando você pede para o aluno fazer um fanzine, em que outros colegas da sala de aula também vão ler, ele passa a ser protagonista, ele passa a ser produtor de um material que outros alunos vão ler. Então, ele passa a se preocupar com a mensagem que ele vai passar. Como ele vai passar essa mensagem. A partir dessa necessidade, é que ele vai se esforçar mais na hora de produzir um texto, que ele vai se esforçar mais na hora de produzir um quadrinho, porque ele não está produzindo para o professor dar uma nota, simplesmente. Ele está produzindo para o colega ler e o colega vai se influenciar com aquela informação ou vai despertar também uma certa competição de, você fez esse quadrinho, vou fazer um quadrinho mais legal. E tudo isso serve de incentivo para o aluno dentro das escolas públicas. Eu só quero pontuar, antes de passar novamente a fala para o Arnaldo, um trabalho proposto por um professor da escola em que eu trabalho, do Jardim das Rosas, que é um trabalho que usa o WhatsApp, que é o Zap Zap Zine. Então, os alunos podem produzir suas páginas em casa, né? Eles estão em casa nesse momento, fotografar essa página, mandar para o professor e depois o professor devolve para a sala essas páginas em PDF. Então fica um fanzine para ser visualizado no WhatsApp. Por isso o nome Zap Zap Zine. Pode continuar, Arnaldo. É isso aí, João. É como o João falou, né? Quando o aluno produz, né, ele dá um outro significado àquilo que ele produziu. Na verdade, ele transforma o conhecimento. A gente faz só parte da mediação. Ensina o aluno a pesquisar, mostra as ferramentas, mostra os livros, vai à internet com o aluno, vai à biblioteca. Isso é muito importante, né? A visitação à biblioteca. O aluno ele passa a gostar de literatura através dos quadrinhos, né? Bom,
Eu queria falar um pouco desse fanzine aqui, isso foi feito no ano de 2018, que são textos do Inácio de Lola Brandão, que foram quadrinizados por nós, né? O João também fez os textos, e depois aqui acabou virando um salão de ideias, e no ano de 2019 nós fizemos nosso primeiro Recortando Palavras, né, João? Foi muito interessante, por Ô, Arnaldo, aproximadamente... Oi? eu só gostaria de pedir para você, só um minuto. Eu não estou com o relógio aqui comigo, para controlar mais ou menos do tempo, para a gente poder terminar a tempo a live. Tá ok? Eu acho Então que faz assim. temos mais uns 10, 15 minutos. Então, beleza. Vamos lá. Beleza? Então, Fala vamos mais lá. 5 Então, minutos para a gente terminar um pouquinho antes, para dar o tempo. maravilha. Bom, pessoal, eu queria mostrar para vocês alguns quadrinhos, né? Porque o pessoal tem aquela ideia, mas quadrinho é coisa de criança, como é que você vai falar isso para um aluno do ensino médio ou para o Fundamental 2, eles não gostam, né? Então, só basta dar uma passadinha na biblioteca da escola de vocês, tá? Que a grande parte da literatura brasileira ela já se encontra quadrinizada. Então, às vezes, o aluno ele vai se interessar pelo desenho, a partir dos desenhos ele vai começar a ler, ele vai aumentar o repertório, ele vai achar interessante, depois ele vai buscar o livro original. Então, isso aqui, essa aqui é uma obra do Lima Barreto, este aqui é um grande clássico, tá? Fala em quadrinhos, tá? Um grande clássico da sociologia brasileira, da história, um grande clássico da literatura brasileira. Esse aqui é do Hugo Canuto, tá? Para quem fala, não conheço muito de África, não tem muita coisa de África nos livros didáticos, então tem esse aqui, ó, Conto dos Orixás, do Hugo Canuto. Então ele transforma os orixás em personagens como se fossem personagens do Marvel. Nós temos aqui esse aqui que fala sobre as lendas do rei Arthur, muito interessante para quem da Idade Média, né? Lá da literatura carolíngia, né? E das lendas arturianas. Isso aqui é um livro de história inteiro em quadrinhos, tá? Esse aqui é o volume 1. Outra coisa, o Cabocla, tá? Em quadrinhos. E é coisa rara. Onde eu vou encontrar isso? Você pode encontrar isso em sebo. Tá? Muita coisa você encontra em sebo, muita coisa você encontra na biblioteca da tua escola, ali no canto, escondido, né? Onde o pessoal não acha muito interessante. Este aqui é o Guarani, ó, do José de Alencar. Então, o aluno, a partir disso, ele vai buscar outras literaturas. Como eu falei para vocês, né, dei exemplo da Heloísa Battistini, que ela está aí com a gente, né? Não sei qual hora ela entrou, já falei do livro dela, mas ela começou também produzindo os roteiros, transformando em quadrinhos, e agora ela é uma escritora, tá? Só para citar alguns exemplos, né? A gente pode falar do Asterix, né? Se a gente quiser falar de um Império Romano, temos a RPHQ, né? Da qual eu faço parte, né? Que contam as histórias aqui da cidade. Nós tivemos um projeto que é o Circuito Cultural Metropolitano, resgatando as histórias, as lendas urbanas e as histórias da região aqui, como de Altinópolis e de Batatais. Bom, vou passar a bola para o João, tá, por conta do prazo. Vamos lá, João, com você. Bem, os quadrinhos eles são temáticas, né, que naturalmente acabam sendo as preferidas dos alunos, que é como o Arnaldo disse. A criança, ela gosta muito de desenhar, né? Aí, conforme a gente cresce, a gente perde a gente começa a ser muito autocrítico, né? E começa a não querer mostrar mais os nossos desenhos e acabamos perdendo a prática do desenho, né? Isso que acontece. Mas o fanzine ele pode ser feito com qualquer tema, né? Você pode fazer um fanzine de biologia, você pode fazer um fanzine de história, você pode fazer um fanzine de geografia. Um fanzine que eu ainda não cheguei a ver, eu desafio os professores a me mostrarem esse fanzine, mas com certeza é possível fazer,
é um de matemática. Mas é possível. Tudo é possível dentro de um fanzine, né? A primeira regra do fanzine é que no fanzine não há regras. E a segunda regra é que essa primeira regra sempre deve ser respeitada. Então, o fanzine é liberdade. O fanzine é uma revista alternativa voltada para a expressão artística de quem o produz. Tá ok? E eu não sei que horas são agora, Arnaldo. Eu só vou pontuar aqui onde vocês podem encontrar muitos dos fanzines mostrados aqui hoje. Esses fanzines eles estão presentes na Ziniteca Glauco Vilas Boas, que fica na cidade de Serrana. E hoje não tem como você visitá-la, mas você pode visitar a página no Facebook. Então, se você entrar no Facebook, colocar Ziniteca Glauco Vilas Boas, você encontra a página da Ziniteca. Esses fanzines e mais outros fanzines estão sendo digitalizados e disponibilizados no site do SECAC, em Serrana. Então, na página da Ziniteca, você encontra o site do SECAC. Aí você pode entrar no site do SECAC e ter acesso a fanzines digitalizados. Eu acho que a gente poderia falar agora, Arnaldo, sobre o documentário, né? A arte do papel, que ainda está em produção, né? Ainda está em produção. E tem a participação dos cineiros e quadrinistas, pessoas que fizeram fanzines nos anos 90. E o objetivo desse documentário é falar sobre a trajetória dos fanzines na nossa região. O Arnaldo já falou sobre a sua trajetória, o Arnaldo Júnior falou, o Anjo do Avanço. Eu fui para São Paulo recentemente para falar com um amigo, um amigo que fazia fanzines comigo na época da faculdade. Então, tem muita produção na região e esse documentário vai servir para mostrar a trajetória dessas produções e o fanzine, o documentário, ele termina falando sobre o fanzine na sala de aula, que é que é o momento atual do fanzine, né? Porque o fanzine, no começo do ano 2000, ele passou para o formato digital, tornaram-se blogs. E onde o fanzine foi renascer? O fanzine renasceu nas escolas, renasceu com a educação. E essa revolução, né, dos fanzines na educação, ela está só começando. E vocês, que tiverem professores aqui assistindo a nossa live, podem fazer parte dessa revolução, tá ok? E, Arnaldo, eu estou preocupado um pouco com o horário. A gente já vai começar a encerrar, como vai ser? Está dentro do tempo, João. Tem mais 10 minutos, dá para falar. Então, tranquilo, pode falar. Ou eu falo? Bom, pessoal, fala um pouco, eu passo para você. Igual o João falou, né? Como o João é professor, eu também sou professor. O João é da área de letras, eu sou da área de história, e nós usamos essa ferramenta dentro da nossa área, né? Você não precisa ser só de história, ou de letras, ou de arte, ou de matemática. Em qualquer área você pode usar esse tipo de recurso, tá? Uma ferramenta que dá certo, é barata, os alunos se engajam muito quando eles estão produzindo o seu próprio conteúdo, eles aprendem por associação. Isso é muito, muito interessante. Bom, desde 2015, né, nós fazemos parte da programação da Feira do Livro, e com o público aí cativo, o público ele só aumenta, né, o público de quadrinhos e fanzines. Nós temos muitos fanzineiros em Ribeirão, muitos desenhistas, muitos cartunistas, muitos quadrinistas, né? Nós temos o Coletivo Z, que eu estou com a camisa aqui representando o Coletivo Z. Temos a RP HQ aqui em Ribeirão,
Preto também, um grupo muito grande, aí, encabeçado pelo Cordeiro de Sá. Nós temos outros grupos, outros quadrinistas, né? E a gente consegue levar isso para as escolas, né? Começamos fazendo dentro das nossas próprias escolas. Eu, por uma limitação de material, tá? Então não tinha muito material. No início da minha carreira, eu peguei salas muito indisciplinadas, com alunos com problemas diversos, né? Cognitivos e até motores. E eu vi no desenho uma forma de comunicar com o aluno. Eu senti que aquilo tinha um canal de comunicação com o aluno. Eu estabeleci um canal de comunicação com ele através do desenho. E eu não parei mais. Eu também dou aula para o universitário, dou aula na faculdade. Lá eu não uso as histórias em quadrinhos, mas eu uso a charge, uso a imagem, uso o desenho, né, que acaba comunicando mais do que um livro ou um texto, né? O João está mostrando algumas produções aí de alunos. Eu tenho minha rede social, né, que é o Os Arnaldos, minha e do meu pai, e nós fazemos parte desde 2015 da programação da Feira do Livro. O ano passado estávamos num projeto maior, que é o Recortando Palavras, com as escolas públicas. Este ano estava marcado Recortando Palavras, né, mas tivemos que adiar, né, a Feira do Livro, Feira Internacional, né, a FIL foi adiada por conta da pandemia e do coronavírus. Mas é como o João falou, né? A gente está só começando. Estou à disposição de quem quiser aprender ou quem quiser dicas sobre como ensinar isso para os alunos, como passar isso para os alunos, ou onde encontrar material, tá? Estou à disposição aí nas minhas redes sociais, o João também, né? O João vai falar um pouco sobre isso. Tá bom, João? Quer falar um pouco sobre palavras? Enfim, É importante pontuar, Arnaldo, e uma coisa que você disse, mas é importante destacar, que os alunos, muitas vezes aquele aluno que não se interessa pelo seu componente curricular, quando você começa a trabalhar o seu componente curricular de um modo mais lúdico, de um modo em que ele perceba que ele está sendo protagonista, que ele não é, que ele está sendo ativo na aula e não apenas passivo, ele passa a despertar, a ter mais interesse, não é? Sim. Eu trabalhei como professor auxiliar em 2013 e eu ficava com aqueles alunos que tinham, segundo os professores titulares, dificuldades em suas disciplinas, dificuldades em língua portuguesa. E eu retrabalhava essas habilidades usando o fanzine. E eles adoravam, eles gostavam, eles curtiam, e mesmo com o fone de ouvido, muitas vezes, com o celular, eles deixavam, parecia mágica, eles deixavam esse celular, esse fone de ouvido de lado, quando eles passavam a se interessar pelo que você estava falando. No início, eles até tinham aquela coisa, mas será que eu consigo fazer isso? Mas no processo, enquanto eles faziam as atividades propostas, eles começavam a entender o que aquilo poderia proporcionar para eles. João, tiro por mim. Esse é um exemplo. Quando eu comecei a desenhar, eu comprei o disco, pedi para o meu pai comprar o disco dos Titãs Cabeça Dinossauro por conta da capa e por conta do encarte, né, que tinha a cabeça grotesca, né, do Leonardo da Vinci. Eu comprei por conta da imagem. Então aquilo lá me chamou a atenção e eu começava a copiar. Fui ouvir o disco, aí 6 meses depois, o que me interessou realmente foi a imagem. Bom, João, acho que nós estamos caminhando para o final aí da live. Quero deixar um agradecimento a todas as pessoas que participaram, que interagiram. Tá? Um abraço a todos vocês. Me coloco à disposição de quem quiser depois entrar em contato, tá? No @osarnaldos. E um grande abraço para vocês. Eu só quero mostrar antes um fanzine feito, né, na oficina com o 5º ano no assentamento do MST em Serra Azul, para vocês perceberem que o fanzine ele trabalha de 5 a 90 anos, você pode fazer fanzine. Então vamos encerrar a live, Arnaldo? Então eu espero que vocês... Oi? Vamos encerrar? Eu espero que vocês tenham gostado e vocês entrem nas nossas redes sociais
e busquem saber mais sobre fanzine. E eu gostaria muito que vocês produzissem fanzines e divulgassem esses fanzines para que nós possamos apreciá-los também. Então, uma boa tarde e um grande abraço.